Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Assinalamos ontem o Dia da Europa. Celebramos uma vez mais o projeto europeu. Um projeto cuja importância reside no facto do velho continente ter sido o palco das maiores transformações da história da humanidade. História esta que nos delega relatos da criação, em 1950, de uma comunidade de interesses comuns e pacíficos, para gerir dois recursos da época, o carvão e o aço. Seguiu-se depois a estruturação da Comunidade Económica do Carvão e do Aço, que viria a evoluir para a Comunidade Económica Europeia. Posteriormente, esta última daria lugar à conhecida União Europeia no início da década de 90. Nos dias que correm, são 28 países unidos, 28 Estados-membros que se foram conciliando de forma progressiva mediante critérios de adesão conhecidos e respeitados por todos e que hoje são ainda o retrato de um projeto único. Mas se refletirmos sobre a efeméride de ontem, podemos afirmar que não assinalamos apenas mais um dia da Europa. É ano de aplaudir os 30 anos da integração de Portugal na União Europeia. Integração consumada a 1 de janeiro de 1986. Mas, afinal, o que mudou em Portugal nestas 3 décadas? Qual o impacto das políticas europeias nas vidas dos portugueses e dos madeirenses em particular? Ao longo dos tempos, foi notório que Portugal beneficiou desta integração. Foi possível transformar o tecido económico e social, modernizar a administração, melhorar infraestruturas, valorizar a educação, a inovação, a ciência e a cultura. Para a Madeira, de um modo específico, surgiu a oportunidade de ser entendida mediante as suas particularidades, fazendo parte do conjunto de regiões ultraperiféricas que partilham de constrangimentos comuns, dada a sua insularidade ou afastamento em relação ao continente europeu. O conceito e estatuto da ultraperiferia de que a Madeira usufrui permite reservar um tratamento específico às 9 RUP e preservar o caráter perene das especificações destas regiões, atenuando os constrangimentos de que é alvo. No que à Madeira diz respeito, não foi apenas a integração europeia que permitiu um notável desenvolvimento. Foi, acima de tudo, a autonomia que conquistamos e que este ano ofere os seus 40 anos. A Madeira ganha a sua autonomia política e administrativa em 1976 e, com a entrada de Portugal na União Europeia, a região fica beneficiada com fundos europeus que deram aso a uma aposta no desenvolvimento regional em distintos sectores. A rede viária, por exemplo, foi um dos principais alvos de melhoramento, o que não só aumentou a segurança, como reduziu as acentuadas distâncias. O turismo beneficiou de uma nova filosofia de intervenção. A educação registrou melhorias em vários aspectos. Os jovens tiveram mais programas ao seu dispor, que potenciaram experiências enriquecedoras de formação e mobilidade. A nível do emprego, garantimos a criação de estratégias que ajudaram a minimizar este flagelo. Na agricultura e pescas, acentuamos as nossas diferenças de modo a encontrar respostas concretas e coerentes com a nossa realidade. Enfim, alguns exemplos que testemunham o inegável desenvolvimento social, económico e cultural a que assistimos e de que todos usufruímos. Mas a Europa de hoje já não são só rosas. A Europa de hoje, como qualquer processo em constante mutação, revela um sem número de desafios aos quais temos de saber responder. Primeiro, temos de saber reconhecer e passar a mensagem a toda a população, desde os mais jovens até às gerações mais velhas, sobre as conquistas que a União Europeia e que a nossa autonomia nos permitiram fazer. Precisamos todos de nos lembrar da Europa antes da União. Precisamos de ouvir, de falar, de ler, de pesquisar e de concluir por nós próprios aquilo que caracteriza o passado, desde os limites de circulação entre países, os entraves fronteiriços, as tarifas aduaneiras, as moedas diferentes
que nos colocavam longe uns dos outros. Depois, temos que questionar o futuro desta Europa de hoje, onde é cada vez mais difícil fazer os 28 falar a uma só voz. Onde a imprevisibilidade dos acontecimentos, como o terrorismo, amedronta todos. Onde se misturam valores e se confundem conceitos, conforme acontece com os refugiados que têm entrado no espaço europeu. Onde os extremismos renascem. Onde se defendem valores de que, na prática, nem todos comungam. Desta Europa que tem de continuar a ser um espaço inigualável de segurança e de paz. A política europeia tem de potenciar a coesão económica, social e territorial. Tem de ser, forçosamente, uma política de investimento estratégico que fomente o crescimento económico e que melhore a qualidade de vida das pessoas em todas as regiões da União Europeia. Tem de ser uma política solidária que direcione apoio às regiões menos desenvolvidas. Uma verdadeira política de crescimento deste projeto único na história da humanidade. Portugal e a Madeira, em particular, têm de estar empenhados em participar nesta resposta aos desafios com que a Europa é hoje confrontada. Não basta pensar global e afirmar-se cidadão desta aldeia global. Temos todos de ser agentes ativos das políticas europeias, autores da partilha e da confiança, sem medo e em uníssono por uma Europa melhor. Só desta maneira podemos vencer os problemas e os grandes desafios que a União Europeia tem e que cada um de nós, por consequência, também enfrenta.